Eu comecei bem cedo, com 10 anos eu comecei a arrumar computador dos amigos do meu pai. E isso para mim foi bem marcante, porque quando você começa cedo, você já dá valor ao trabalho, dá valor a agregar valor na vida dos outros muito cedo, né? Legal. E, e sempre trabalhei com tecnologia. Em 96, quando a internet estava começando no Brasil, eu criei uma empresa para desenvolver sites. Então eu tive aí o privilégio de criar alguns dos primeiros sites da internet brasileira, ainda muito simples, sites rudimentares naquela época. E era interessante, eu com 16 anos, muito jovem, tentando vender algo que ninguém nunca tinha ouvido falar. Sim. Internet, para empresários, empreendedores, e aquilo foi um baita desafio. E daí, mais adiante, eu entrei aqui na Unicamp para fazer computação. E, de certa forma, foi a realização de um sonho, porque eu sempre gostei de tecnologia, então ter a oportunidade de estudar mais a fundo isso numa universidade bacana foi a realização de um sonho. E mais do que isso, eu saí de casa. E quem não amadurece saindo de casa, né? Muito, né? Aquele momento eu deixei de ser moleque para começar a virar um homem. E durante a universidade eu tive algumas experiências legais, presidi empresa júnior, federação estadual de empresa júnior, então eu pude começar a entender o valor do trabalho em grupo. Porque até Perfeito. então eu acreditava que sozinho eu resolveria as coisas, eu realmente entendi o jogo ali, que é empreender é um jogo em equipe. E saindo da universidade eu incubei uma empresa de desenvolvimento de software dentro da incubadora da universidade. Legal. Foi onde eu tive mentores, consultores, uma rede de apoio ali que me ajudou, a qual sou muito grato. E na sequência, a gente começou a desenvolver software para várias empresas, até que a gente teve um momento de virada, que foi quando a gente conseguiu desenvolver um sistema para a Chevrolet. Aquele momento foi bem importante para a gente, porque até então a gente não conseguia vender. Sim, A gente sim. conseguiu uma grande venda, as outras vieram e destravou o nosso negócio. Mas o grande ponto de virada dessa empresa foi quando a gente conheceu o pessoal da Disque Cook, que é uma empresa que pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar, mas ela é a precursora do iFood. Legal. Eu brinco que era o iFood das cavernas, porque basicamente funcionava bem parecido com o iFood, mas totalmente analógico. Então o cardápio ele era impresso, uma revistinha que as pessoas recebiam em casa. O pedido era por telefone, ligava num call center. Esse call center tirava o pedido, mandava para os restaurantes por fax, o famoso Nossa. fax, né? Sim, sim. E mandava as notificações para o motoboy via rádio Nextel. Sim, Então era uma operação completamente manual, sim. muito intensiva em pessoas, muito cara, mas foi o começo de tudo. Essa empresa durou mais de 10 anos, operou assim dessa forma analógica, mais bruta por muito tempo, e eles sabiam que precisavam romper ou seriam atropelados pela tecnologia. Sim. Aí, por rede de relacionamento, a gente se conectou, a gente desenvolveu através dessa fábrica de software todo o sistema do iFood, desde o dia zero, e a gente se deu tão bem com os fundadores do iFood que a gente foi convidado a virar sócio. E Legal. foi um momento que não foi fácil pra gente, porque a gente já tinha uma empresa que era rentável, que crescia, que a gente tinha um baita domínio dela, fazendo projeto para grandes empresas, então tudo dando certo Sim. para embarcar numa jornada de uma startup com risco altíssimo de dar errado, com um sonho grande, mas hoje, depois que o iFood deu certo, parece uma decisão fácil, Sim, mas a gente sim. estava largando certo pelo duvidoso. E foi uma das escolhas mais acertadas que a gente fez, porque a gente viveu uma jornada de crescimento exponencial dentro do iFood, aprendemos muito sobre ser agressivo.